amores, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês em mais uma terça-feira, em mais uma live. Vocês que nos acompanham sabem que toda terça-feira às 20 horas a gente promove live aqui para vocês. A finalidade de tudo isso está no meu propósito de vida, ajudar a transformar a vida das pessoas que precisam, assim como eu também fui transformada, tá bom? E hoje é um momento muito especial. Eu convidei uma pessoa que eu tenho grande apreço, grande admiração por toda a pessoa que ela se tornou, que ela apresenta. Sem falar também que ela é filha de um mentor, um professor, um cientista muito grande. Eu também tenho uma profunda admiração, então para mim esse momento é muito especial. Eu vou chamar já a Ana Sanz. Ela é radiestesista desde o dia que nasceu. Ela está inserida dentro desse contexto por ser filha do professor Juan Ribot, que é o pai da radiestesia no Brasil. Exatamente. Então, por isso, eu tenho um apreço muito grande por esse momento, tá? Vamos chamar aqui a Ana, tá bom? Para quem está entrando agora, boa noite para vocês. A live de hoje é sobre radiestesia e a sua utilização clínica terapêutica, tá? A convidada de hoje é Ana Sanz, ela que é radiestesia há séculos. A gente diz há séculos porque ela nasceu dentro desse contexto, tá? Ela é filha do professor e cientista Juan Ribot, que é o pai da radiestesia. É o precursor da primeira mesa radiônica aqui no Brasil, tá? Vamos aguardar ela entrar. A vocês que estão entrando, boa noite. Olá. Oi, Ana. Boa noite, minha linda. Boa noite, meu amor. Que bom estar aqui com você. Eu estava justamente conversando aqui com eles antes de lhe chamar, e hoje para mim é uma live muito especial, um momento muito especial. Primeiro porque eu estou com você, eu lhe admiro muito você como ser humano, e também pela sua bagagem, sua experiência que você tem por ter nascido dentro de um contexto muito grande e inovador, porque você sabe que as técnicas holísticas, principalmente a bioenergética, que é a radiestesia, ela está sendo difundida e as pessoas estão aderindo muito a isso, mas ainda é muito nova. Então, ter você aqui para passar um pouco da sua vivência, do seu conhecimento, para mim, é muito importante. Oh, minha linda. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, né? A gente se encontrou faz pouco tempo e foi uma afinidade tão gostosa, né, Márcia? Sim, Tão sim, incrível. Eu com agradeço certeza. o convite. Que Agradeço, bom. uma honra estar aqui no seu canal, no seu perfil. Eu estava justamente, Ana, conversando com eles, porque eu acredito que, assim como eu, você também encontrou na radiestesia um propósito de vida, porque sempre nasce em algum momento da nossa existência a necessidade da gente transbordar, porque a gente também sentiu a necessidade de crescer dentro desse campo como pessoa, mas também é tão bom que a gente transborda e acaba passando isso com a finalidade terapêutica para ajudar as pessoas, né? Então, assim, para quem está chegando agora, entrando na live, a live de hoje é justamente falando sobre radiestesia, ela com uso terapêutico, com uso clínico, e a gente convidou a Ana. A Ana tem grande experiência, eu posso dizer que é uma experiência nata e original, porque ela nasceu dentro desse contexto e ela pôde incorporar isso de maneira muito natural na vida dela, essa ciência que para muita gente é um tabu, porque as pessoas não entendem o contexto que está envolvido tudo isso. Pois, Ana, mostra pra gente, conta um pouquinho como é que você, essa sua vivência quando você cresceu, que deu fé que estava vivendo tudo isso, inserida como criança dentro de todo esse contexto, e para você, como é que hoje você enxerga toda essa tua experiência? Nossa, a minha história, ela se funde muito com a radiestesia radiônica, né? A minha história é das minhas irmãs também, né? Quando eu nasci, meu pai já falava de radiestesia, radiônica, hipnose, auto-hipnose. Minha mãe também foi uma super radiestesista, né? Embora a gente não comente muito, mas ela foi incrível. E ela me dizia que sempre colocava uma pirâmide na barriga quando eu estava grávida. Então, para você ver que já sou meio ligada à radiestesia bem antes, né, de nascer. Sim. E, enfim,
Um dos meus brinquedos era o pêndulo, né? Eu saía pelo Sim. quintal perguntando, pesquisando, perguntava se era pedra, se era folha, se era verde. Então eu sempre tive isso mesmo enraizado em mim. Perfeito. E E agora eu tô mais. isso é nato seu, né? Porque você, como você falou da questão da pirâmide, algumas pessoas perguntam com relação à pirâmide, mas a pirâmide, como o próprio professor Juan Ribot diz, a gente é uma geometria sagrada e ela é uma canalizadora de energia, né? Então você já recebia todo esse contexto ainda no ventre da sua mãe, né? Sem saber, né? Isso. Isso foi muito importante para mim. Essa minha vida. Eu falo que eu tenho dois grandes orgulhos que culminaram nessa vida aqui. E o primeiro foi eu ter escolhido, né, em algum momento, ter vindo como filha do meu pai e da minha mãe. E o Sim. segundo momento foi o meu filho ter escolhido ser meu filho, né? Eu acho que eu sou tão grata por essa família linda que eu tenho que eu nem sei o que falar, assim. Eu posso imaginar. Eu posso imaginar. Para quem você é tão formidável nessa sua postura, mas assim, para quem não consegue ainda mensurar, mas assim, algumas pessoas conhecem que na realidade ele é muito conhecido, né? Mas você não cita o nome. Mas o pai da Ana é o professor Juan Ribot, ele tem origem espanhola, né, Ana? Isso, Ele é isso. espanhol e trouxe, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe essa ciência que era, naquela época, era pouco difundida, e ele já vinha já há mais de 40 anos já estudando. Hoje ele tem mais de 50 anos, acredito, de estudo de geometria sagrada, do poder mental, dessa questão toda da radiestesia Mais 60 radiônica. anos hoje, né? Pronto, 60 anos, para vocês terem ideia. Ele é considerado o pai da radiestesia radiônica no Brasil. E ela fala o pai, mas é esse. E a mãe dela É, também acompanhou, acompanhou, que é isso. Não, é uma honra para mim. E o pai e a mãe dela também acompanham todo esse contexto e a gente gosta muito de enfatizar isso porque para existir realmente uma união que floresça, que dê frutos, que a gente consegue mensurar, que inclusive serve de testemunho para os próprios filhos, é justamente essa cumplicidade no pensar e no fazer. Então, com certeza, a mãe dela e o professor desenvolveram, tinham um apoio um do outro, porque isso é fundamental para que as coisas aconteçam dentro do seio familiar. Então, a Ana realmente teve todo esse amparato, né? sou muito Ana, abençoada. sim, com certeza. E esse contexto muito bonito que você falou, que você teve a oportunidade de vir dentro desse seio familiar, né? Que veio com uma missão muito bonita. E realmente a gente escolhe nossos pais, nossos filhos nos escolhem. Então, é muito bonito a gente conseguir mensurar a grandiosidade de tudo isso, porque a gente consegue entender algumas razões para algumas coisas. E assim, algumas pessoas ficaram sabendo, né, que eu divulguei nos grupos e vieram algumas perguntas, né? Primeira pergunta que fizeram é com relação a como foi que você inseriu, porque o que é que acontece? A bioenergética, ela foi aprovada na resolução em 2006 pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, que é a Organização Mundial de Saúde, e hoje tem 29 práticas reconhecidas. E a bioenergética, ela trabalha justamente como o próprio nome já diz, é energia vital, energia primordial. É a transmutação dos campos energéticos, a modificação dessa energia para que ocorra uma melhoria da qualidade de vida sistêmica toda. Então, a radiestesia está dentro desse campo. E as pessoas perguntam, Ana, como é que faz para entrar nesse campo? Por onde é que deve começar? Você que já começou dentro por conta desse privilégio, mas assim, quem não tem essa oportunidade e quer começar de alguma forma, qual é a sugestão que você dá para a gente começar a desenvolver esse campo para quem quer ser terapeuta holístico e radiestesista? Tá. Tá cortando, Mércia, mas eu acho que eu entendi. Eu não sei se a minha internet tá meio complicada aqui. Bom, a radiestesia, eu costumo dizer que todos somos radiestesistas. Olha só, quando você vai estudar a etimologia da palavra radiestesia, o radius é radiação e a estesis é sensibilidade, né? Sensibilidade é radiação, certo? Depois, com Sim, a física quântica e tudo, a gente está trocando a palavra radiação por energia, porque descobriu-se que tudo é energia, correto? Então, quando você chega, por exemplo, certo. num ambiente e percebe que aquele ambiente está pesado,
Ou quando você conhece uma pessoa, como foi o nosso caso, e logo já tem aquela afinidade, já vira amiga de infância, você Sim, está sensível àquela energia. Então, logo, você está fazendo radiestesia. É uma visão um pouquinho sim, diferente para entender a radiestesia, mas é como eu penso e como eu acredito. Meu pai, ele dá um curso, quem quiser começar, já que, né, é importante você ter o fundamento e tudo mais, chama Radiestesia Básica, onde ele não dá o básico, porque ele nunca deu o básico, ele dá os fundamentos para que você consiga seguir em frente, né? Para que você consiga pensar, raciocinar, saber por que está acontecendo aquilo daquela forma. Então eu sim. indicaria, se é para indicar algum curso, alguma forma de iniciar, talvez com o Juan Ribot, né? Que foi um dos percussores e tudo mais. Eu indicaria isso. Sim. Mas saber seguir. Então eu vou, inclusive, quando terminar, eu vou deixar gravada a live, eu vou passar o link, eu deixo sua página. E as pessoas que tiverem interesse em fazer o curso, é um curso, a gente diz a radiestesia básica, mas não, você sai do curso apto para operar o pêndulo, para utilizar ele de maneira, com a ferramenta como deve ser, porque o curso realmente ele abrange sim, até porque eu fiz esse curso e ele é muito bom mesmo. E, inclusive, é uma das coisas que eu achei muito legal no curso é porque ele coloca algumas práticas que você utiliza durante um período de tempo. Então, você tem um exercício realmente para você fazer. Então, realmente é bem didático. Eu gostei muito e recomendo. Eu vou passar para ele sim. E assim, Ana, você falou para a gente que a radiestesia é essa questão de você entrar em contato, né? Ter a sensibilidade de reconhecer algumas energias. E algumas pessoas perguntam assim, essa questão do campo energético, né? Eu faço sempre a alusão que há pouco tempo a gente lembra, recente, nós estávamos estudando o primeiro, o segundo ano do segundo grau. Acredito que até o nono ano já começa a estudar a questão da física e da química. E a gente às vezes esquece que quando a gente estuda a questão dos tecidos e aí quebra mais um pouquinho essa molécula, chegando à molécula e átomo, prótons, elétrons e nêutrons, a gente consegue perceber que dentro desse contexto tem uma energia vibrante, tem um vácuo. Então, aquilo que é gerado ali é esse ponto de energia que é a energia primordial que forma todas as coisas. E o que é que precisa, né? Que eu lhe pergunto, para operar o pêndulo? Porque assim, a energia existe, você tem que desenvolver a sensibilidade para você entrar nessa frequência. Acredito eu que isso só é o tempo, é a prática. Mas para você identificar a frequência para ajudar as pessoas, você tem que ter essa singularidade do contato com essas energias. É isso? É basicamente assim como você pensa? Isso. Porque tudo é envolto no campo, né? Campo de informação, campo energético, né? Por exemplo, quando a gente trabalha Sim, com testemunhos, né? Acho que a gente vai falar isso mais pra frente, eu sei. Mas quando a gente trabalha com a energia de outra pessoa, o pêndulo, o que, que ele faz? Ele capta. Peraí, deixa eu me organizar aqui o pensamento. Todos temos tá. esse campo de energia, né? Quando eu entro em contato Sim, com a sua vibração, as nossas energias se fundem, né? Elas se comunicam, uma comunicação muito sutil. E aí, através do pêndulo, sim, através de uma pré-programação, né, da convenção que a gente fala, do sentido horário positivo, sentido horário negativo, a gente consegue trazer para palavras, trazer para o nosso entendimento o que acontece naquela união das energias, dos campos energéticos das pessoas. perfeito, perfeito. Então a gente consegue, o pêndulo na realidade é só uma ferramenta que a gente utiliza para mensurar um campo de energia, né? Porque a gente, através de um testemunho da programação do pêndulo, a gente consegue, pelo entrelaçamento dessas energias entre você e aquela pessoa que você está querendo ajudar. Ana, uma coisa bem legal que eu falo aqui é essa questão do querer, né? Que a gente fala da questão mental. E é só em querer você vai estar e a situação vai e acontece. Então a gente entra em contato com essa energia e aí a gente consegue ter as respostas que a gente precisa.
Uma coisa bem legal, Ana, por exemplo, a questão da radiestesia radiônica e o psicogerador. Às vezes as pessoas confundem porque tem esse grande tabu ainda. Eu sempre falo isso para as pessoas que me escutam com relação a esse termo psicogerador e a mesa, né? Hoje ficou realmente bem conhecido, porque o que é que eu sinto? Em alguns cursos, eles realmente propagam o nome realmente mesa, porém não propaga o nome psicogerador como se fosse dois equipamentos, dois instrumentos diferentes. Na realidade, é tudo a mesma coisa. Mas tem uma historinha por trás dessa questão da mesa, né? Tem. A mesa, na verdade, meu pai fez. Eu até trouxe aqui, peraí. Olha como tá velhinho aqui. Ai, Mini Jesus, que gerador. lindo. Tô vendo. Tá vendo? Tá velhinho, manchado. Olha como é. Gente, isso é uma relíquia. Tem quanto tempo já É. isso, Ana? Nossa. Deixa eu ver se tem um ano. Meu pai não colocava ano em nada nas coisas. Ai, não sei. Mas foi Se o no final professor já de tem 60 1980. anos de radiestesia, isso deve ter mais ou menos isso aí, né? Olha que legal. Em vez de ter o que hoje nós temos, aquela área de apoio, deixa eu mostrar aqui. O psicogerador atual é esse aqui, né? Você conhece Tá, bastante. sim. Hoje tem essa área de apoio que a gente utiliza, né, com uma ponteira ou com o próprio dedo, né, para você fazer a harmonização. E antes, nesse aqui, tinha uns círculos, tá vendo? Que Sim, você girava e aí ficava aqui no alto da. Nossa, nem tá mexendo o negócio. Isso não vai. guardar isso Então, aí é uma relíquia. a história da mesa radiônica, que meu pai fazia esse aparelho pequenininho, só que ele foi apresentado numa convenção, acho que foi no AMB, no início de 1990, final de 1980. E aí ele fez um tampão de mesa. O tampão de mesa era uma placa de madeira, né, grande. E aí os alunos chamaram de mesa radiônica, porque era o tamanho de uma mesa, né? Então Perfeito, foi mais ou menos essa história. E aí, de lá pra cá, tudo se chama mesa radiônica, né? perfeito, perfeito. Mas aí o nome realmente formal é o psicogerador, né? Esse é o nome científico. Psicogerador. Perfeito. Esse aqui era mini gerador. Depois ele mudou para psicogerador, mas Que bom. é isso mesmo. Lindo, perfeito. Outras coisas que as pessoas questionam, assim, a radiestesia radiônica, eu sou radiestesista porque é a investigação, né? Existe uma diferença da radiestesia radiônica, né? E na realidade a gente se intitula realmente como radiestesia, mas o que opera na terapêutica mesmo não é radiestesia, é radiônica, não é isso? Na verdade, da forma que eu trabalho, né, com a radiestesia, com a radiônica, uma não vive sem a outra. Porque, Sim, assim, a radiestesia, para mim, é a minha conexão com a minha centelha, né? É a forma que eu tenho de centelha divina, né, meu eu superior. É sim, a forma que eu tenho de entender o que ela me diz. Através dos movimentos programados, através de biômetros, né? E a, e a radiônica é o que eu utilizo para mudar. Se eu não tenho a informação adequada não. Se eu não tenho a informação que eu quero, eu consigo mudá-la através da radiônica, né? tá. A radiestesia capta, me dá a informação e a radiônica transmuta, altera. Perfeito. Perfeito. Então não tem como a gente utilizar a radiônica, ou no caso, o psicogerador, como você falou, bem falou aí, sem ter a investigação. Porque você só trata aquilo que você conhece, né? Que você traz e consegue Isso, mensurar. E isso. aproveita entrando o ensejo aqui, algumas pessoas têm dúvidas sobre o que colocar, vou mostrar aqui, tem uma partezinha no psicogerador, pronto, bem aqui, ó, que é esse decágono duplo, né? Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de. Primeiro, a primeira dificuldade é como fazer a pergunta para ter uma resposta precisa, né? Como formular essa pergunta. E outra que vem dentro do contexto é como colocar a suposta intenção, ao que quer tratar, dentro desse decágono. Como é que você sugere? Porque, por exemplo, como é que eu faço, né?
eu entendo que a pergunta tem que ser uma pergunta dentro do mensurado, já que a gente programa o pendro dentro do sim ou não, se é possível ou não, eu consigo fazer uma pergunta bem direta, né? E aí eu posso fazer 300 perguntas para ir complementando uma resposta da outra. Isso. Me fala como é que você pensa com relação à pergunta, como é que você mensura isso e a questão de como colocar a intenção. Porque dentro dessa intenção também pode ser um testemunho, que é a pessoa propriamente dita. Como é que você pode nos informar sobre a sua visão de como é que a gente faz isso para conseguir ter uma transmutação, um efeito bem melhor no tratamento? Tá. Primeira coisa, o psicogerador, ele foi criado, eu costumo falar que ele tem no DNA dele o bom, né, a verdade, e ele foi criado só pro bem. Ele tem isso no DNA dele. O meu pai, ele recebeu, não sei, intuição, canalizou, não sei o que aconteceu, mas meu pai criou pro bem. Então, por mais que você queira fazer mal, não vai funcionar. Mesmo porque eu acredito que uma pessoa que tem um coração ruim não vai chegar até o psicogerador. Então, o que eu faço? Por exemplo, fazer prática, né? Parar de enrolar. Tá. Você quer trabalhar uma pessoa que tem ansiedade. Faz conta, né? Dá um exemplo. Primeiro você vai fazer o testemunho da pessoa, o nome completo e a data de nascimento. Colocar aqui nesse decágono duplo, que é um dos gráficos mais de materialização mais poderosos que a gente tem. Duplo ainda, né? Sim. E aí, o que eu faço? Pensando, partindo do princípio que o DNA do psicogerador só serve para o bem, foi criado para o bem, você pode, num papelzinho, escrever a palavra ansiedade, exatamente o que você quer trabalhar. Dor de cabeça. Você pode trabalhar exatamente com o que você está sentindo. Claro que o que você está sentindo nem sempre é a causa raiz, nem sempre vai ser o que deve ser trabalhado. Eu indico que você faça uma pesquisa, sim, aqui na área de apoio, né, nessa parte aqui do lado. Perfeito. Para saber se existe algum desequilíbrio, alguma influência externa, interna, algum desequilíbrio nos campos, nos chakras, enfim. Mas se você não tem tempo e você quer fazer uma coisa rápida, escreve, por exemplo, ansiedade aqui. Aí primeiro você vai se harmonizar, colocar você aqui no decálogo, no testemunho, vai se harmonizar, basicamente. E depois você vai utilizar a palavra ansiedade aqui, pode ser aqui, aqui em cima, ou em qualquer outro lugar, você utilizando o seu dedo como antena, e aí você vai harmonizar essa ansiedade. Como a ansiedade não é um sentimento, um estado de espírito natural do ser humano, o psicogerador ele vai regular. Sim. Expliquei? Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu pratico, por exemplo, eu vou fazer um atendimento. Isso é bom até para os terapeutas que estão assistindo ou vão vir assistir o gravado. É bom sempre, você sugere que a gente sempre faça isso, nos harmonizar antes, a gente coloca, né? E aí, é aí que eu pergunto outra coisa, uma dúvida minha. Eu faço assim e dá certo. Eu acredito que existe uma coisa bem maior que aquilo que você crê, né? Aquilo que você acredita. Se você acredita, então é. Isso. Então, assim, eu me harmonizo para que eu possa também estar dentro do primordial, do que é dentro do padrão da minha saúde, do contexto meu geral, dentro da harmonização. Então, eu me coloco primeiro no psicogerador e depois eu faço o testemunho. Aí eu lhe pergunto outra coisa. Eu já fiz cursos em vários cantos e aí eu consegui ver a visão de várias linhas da radiestesia de vários professores. O testemunho eu já vi sendo fabricado, produzido de várias formas. E aí vai na mesma tecla que eu lhe disse. Eu acredito, se eu posso, nem necessariamente a gente precisa produzir o testemunho, vamos dizer, só faz colocar ali que está feito. Mas, por exemplo, tem gente que faz no papelzinho de qualquer cor. Tem gente que só faz no papel branco.
Tem gente que só faz com lápis, né? Escrevendo com lápis por conta que é um material natural. Tem gente que usa caneta. Me explica como é que você vê com relação a isso e se isso impacta ter essas diferenças ou na realidade não vai impactar nada. Só é como cada um pensa, como cada um sente. Mércia, eu sou da escola do Juan Ribot, né? Que é trabalhar com a radiestesia radiônica de forma mais simples, mais prática. E então, o que a gente faz? Quando a gente e tem um lema, né? Se você cria, se você crê, você cria. Então, no que eu acredito, o que está enraizado em mim, é que se eu escrever em qualquer papel, pode ser rosa, pode ser amarelo, pode ser redondo, pode ser triangular, que seja, de caneta, se eu colocar aqui no psicogerador, ele vai funcionar. Eu até falo no meu curso, né, além do psicogerador, que quando você coloca aqui, é uma figura, uma pessoinha, é como se ela ficasse um holograma da pessoa aqui, você pudesse trabalhar, a energia da pessoa tá aqui, o DNA da pessoa tá aqui. Mas eu entendo que as pessoas, elas queiram trabalhar. Os irmãos Cervantes, né, que foram aqueles que começaram, que descobriram, né, como utilizar o testemunho, eles dizem que tem que ser folha branca, com caneta preta forte, caneta não, algo escuro, né, forte, quadrado, papel quadrado, não pode ser retangular. Então, existe uma série de rituais, uma série de convenções, né? Radiestesia é muito isso, né? Muitas convenções, inclusive para gráficos. O pessoal fala a espessura da folha, né? Quanto mais tamanho, tudo. Sim. E é como eu te falei, eu acredito que tudo é energia. Então, se você foca a sua atenção, se você acredita que o testemunho, só o nome completo e a data de nascimento vai funcionar, você não precisa, pessoal, como que fala? Potencializam no decágono, né, por um tempo, Sim. o testemunho para depois utilizarem, né? Tem gente ainda que coloca no desimpregnador antes, dá uma limpada, Sim. depois vai colocando no testemunho. Tudo é válido. Tudo é válido. Se você acreditar da forma que você faz, faça. O importante é fazer bem, né? Eu acredito nisso. Perfeito. Mas uma coisa que você deixa muito bem claro e que eu acredito dessa forma também é que a sua mente é imensurável, então não tem esse limite desses parâmetros, né? Inclusive, há pouco tempo, eu vi numa aula o professor dizendo que o testemunho tem que ser pequeno o suficiente para caber dentro do decágono. Se ficar uma ponta do papel fora do decágono, não vai ter o efeito. Então, eu já não ligo pra isso. Coloco foto do meu filho, que é maior do que isso aqui. Isso aqui é muito pequenininho, né? Só cabe uma 3x4. Isso. Coloco grande. Então, é forma de trabalhar, né? Eu sigo, meu pai tem mais de 60 anos de experiência. E ele usou, né? Ele tem experiência diária nisso, né? Se você acompanhou um pouco, você sabe Sim. que ele só ensina o que realmente funciona. E funciona para ele. Se funciona para ele, por que não vai funcionar para mim ou para qualquer outra pessoa, né? Eu acredito. Com certeza. Com certeza. E a nossa mente pode tudo, né, Ana? Não tem espaço nem tempo e nem como mensurar. Ela pode tudo. Porque aí já entra a questão de dimensão, chega a quinta dimensão e aí vai, a gente não tem tempo nem espaço, ou seja, o existir é capaz de existir porque não existe limite. Quando a gente passa a estudar física quântica, a gente começa a entender que não é o que é mensurado, não é mais mensurado, porque vai até onde você acredita. Então, o acreditar já é 50% de chance quando a gente coloca o sentimento, que é justamente aquela intenção que a gente fala, fazer um testemunho não é só produzir lá o físico, colocar o papelzinho. Também, por exemplo, eu utilizo, às vezes eu estou com um psicogerador no carro e uma pessoa entra em contato comigo e eu não tenho um papelzinho para cortar, para ficar daquele tamanho, para anotar. E aí, se eu não tiver uma ferramenta dessa com todas essas particularidades, não ajuda a pessoa? Então, é esses limites que a gente coloca, que a gente não deve colocar, porque a partir do momento que a gente coloca, esse limite é limite.
É mensura as verdade. coisas. E você tem que deixar essa questão, eu acredito que tem que deixar expandir isso e parar com essas crenças que limitam a gente, não deixa a gente trabalhar de maneira mais ampla, né? Isso. Outro dia eu tava na. Eu sempre carrego meu pêndulo, né? Em todo lugar que eu vou. Só que eu não sei por que eu não tava com o pêndulo ali. Não. Tava uma cidade aqui do lado. E olha só, eu comecei a contar uma particularidade aqui. Eu comecei a comprar várias coisas que eu não precisava, assim, né? Aí eu comecei a pensar, sabe aquela crença limitante? Ai, meu Deus, eu não preciso disso, Ana. Pra que você vai comprar isso? Não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei a chave do carro e comecei a trabalhar com as crenças limitantes, sabe? Com a chave do carro. Aquele sentimento ruim que tava me boicotando. Falei, Sim. não. Aí eu fui pro lado positivo, né? Horário, eu falei, você merece, você trabalhou. Comecei a falar, você pode. Aí eu me senti tão melhor. Tá vendo? São instrumentos. Quem vai falar que a chave do carro pode ser um pêndulo? Pode, né? A gente pode produzir um pêndulo com qualquer coisa, né? Um fio do cabelo, a gente pode produzir. É, aquelas vovós de antigamente, né, que pegavam uma linha quando estava grávida de menino ou de menina, lembra? As coisas assim, bem antigas. Lembro sim. Já era radiestesia, até porque a radiestesia vem, a gente tem datado Sensibilidade à que energia. e isso é muito antigo. A gente vê que tem os modelos dos pêndulos, aqueles egípcios. Eu tenho um aqui. Ele foi encontrado dentro de uma região específica lá no Egito, que é o Vale dos Reis. Para você ter ideia como é a antiga radiestesia e como ela hoje. Isso, exatamente. É o modelinho que foi encontrado, né? A réplica do modelo real que foi encontrado no Egito. E aí, o que é que as pessoas fazem hoje, né? Utiliza a radiestesia segundo o que ela tem como limite. E aí a gente vai e fala que realmente a nossa mente não tem limite, que a gente pode utilizar de qualquer artifício que a gente possa ter no momento para poder se dispor, já que a nossa disponibilidade realmente é ajudar e crescer. Eu acho que é a grande finalidade que a gente utiliza a radiestesia. Bom, eu utilizo o psicogerador para tudo, né? É pra Partindo tudo, do parceiro. princípio que eu acredito que tudo é energia e ele faz essa a identificação no relógio radiestésico que tem nele e a gente identifica a frequência e faz a transmutação através do equipamento, eu entendendo isso, eu consigo fazer tudo que eu quiser, modificar qualquer estrutura energética que tenha. Para o que você utiliza na prática, tanto na questão clínica, terapêutica, como para o seu dia. Você consegue mensurar ou você utiliza para tudo? Para ajudar uma pessoa, você utiliza para tudo? Como é que você vê isso, a abrangência dele, a utilização dele? Eu uso pra tudo, Márcia. Eu gosto muito de usar também cristais, gosto da fita energética. Uso gráficos, né? Que é uma diferença do meu pai. Meu pai não usava gráficos, mas eu gosto muito de usar gráficos, réguas radiônicas, os biômetros, régua de Bovis. Eu adoro, assim. Sim, Eu uso muito. Mas eu tô sempre com o psicogerador, sabe? Quando você não sabe o que fazer, você senta, se concentra e o psicogerador te ajuda, sabe? Como eu falei, da ansiedade. Às vezes você não sabe o que você vai usar. Você quer usar um gráfico, por exemplo. Aí você coloca. Você tem que tomar muito cuidado com o gráfico, né? Conhecer muito gráfico, né? Porque você. Existem gráficos e gráficos. Por exemplo, se você colocar ansiedade para trabalhar num turbilhão, o turbilhão o que ele faz? Ele aumenta, né? potencializa, Ele né? Aumenta, potencializa, intensifica, né? intensifica. Então, se você colocar a palavra ansiedade ali, vai amplificar, né? Esse sentimento. Agora, se você colocar num triturador, ele tritura tudo. Então, Perfeito. é o correto. Então, na dúvida, se você não sabe que palavra utilizar, se você não sabe como trabalhar, vem aqui nesse pequenininho aqui e harmoniza a pessoa. Vem aqui, utiliza
área de apoio, sabe? Só para você harmonizar a pessoa, os chakras, os campos, enfim. Eu acho muito tranquilo trabalhar com psicogerador, porque eu tenho certeza absoluta que eu só vou fazer o bem. Sim. Quando a gente começa a trabalhar com psicogerador, pensa, eu só vou fazer o bem. Se eu for fazer algo errado, não vai acontecer. Porque não vai acontecer. Não tem, pode ter certeza disso. E eu lhe digo isso, eu que sou sua aluna, fui aluna do professor, é uma coisa assim extraordinária, o primordial das coisas. A intenção, na realidade, bem antes da intenção, existe uma outra coisa, que é o que levou aquilo a ser colocado à disposição de uma pessoa. Vamos dizer assim, o professor Juan Ribot, ele canalizou teve essa experiência e aí ele formulou esse equipamento. E quando ele é produzido, desde essa primeira essência, ele tem essa questão que você falou do DNA. Então, quando a pessoa já procura isso, ela já vai por uma atração e uma afinidade energética. Então, isso aí já limita as pessoas que vão procurar, que vão utilizar ou não. Ninguém fica perto, muito tempo perto, de algo que não é compacto, que não compactua com você mesmo, que não tem afinidade. E é tão interessante essa essência desse equipamento que você utiliza várias ferramentas como terapeuta e você utiliza várias mesas. E você chega um momento que você encontra a sua identidade na radiônica de acordo com esse leque de opções que tem. Então, realmente tem esse campo atrativo, sim, para desenvolver pessoas ou tratar pessoas. Esse equipamento tem essa finalidade. Então, intuitivamente, a gente é levado a trabalhar com ele e acaba que deixando de trabalhar com outras ferramentas por conta da própria essência, que é como você diz, de maneira bem mais profunda. Isso, exatamente. Se apaixona e não trabalha. Até porque, como ele tem essa lista auxiliar, você consegue não precisar ir para um gráfico desse, vamos dizer, esse daqui que eu utilizava bastante, que é para alinhar os chakras, né? Que eu alinhava com os cristais e com o pêndulo. Mas como tem no psicogerador a possibilidade da gente fazer a identificação daquela frequência e coloca ali naqueles reajustes no escargot, na mesma hora você consegue fazer isso dentro do equipamento único. Além de utilizar radiestesia com o relógio radiestésico, você também trata. Agora tem uma dúvida minha mesmo, eu mesmo. Por exemplo, a gente quer somente se harmonizar. A gente faz a identificação da frequência, faz a mudança do spin, que é colocar para o outro lado, a gente ajusta. Perfeito. E quando a gente quer identificar uma patologia específica, através da utilização dessa lista auxiliar, eu identifiquei. É o mesmo procedimento que a gente utiliza para tratar e para harmonizar. A diferença é a intenção e a identificação aqui na lista? Sim, sim, porque na verdade é tudo a captação da energia, né? Você entra em contato, você identifica dentro do seu campo energético, e aí através aqui do aparelho você regula, você transforma, transmuta, enfim. Aquilo que está causando o desequilíbrio, né? Por exemplo, a gente tem um Isso. aqui, ó. Vamos pegar aqui, quando a gente vai na lista que tem órgãos, aí tem a parte aqui coração, tá? A gente vai passando, utilizando em cada um desses quesitos, avaliando, e aí no coração a gente conseguiu perceber pelo movimento do pêndulo que teve uma frequênciazinha de desequilíbrio. Então, só basta a gente colocar o escargot no sentido contrário, né? Mudar o spin, e a gente consegue transmutar essa energia que estava causando esse desconforto, esse desequilíbrio no coração. Então, é simples assim, só isso. Simples assim. Com a prática vai ser quase que instantaneamente, mas às vezes você tem que fazer novamente, né? Você precisa... você pode pesquisar aqui no relógio radiestésico se você tem que fazer, por exemplo, amanhã você tem que trabalhar com isso novamente, ou quantas vezes você tem que fazer esse tipo de trabalho. A radiestesia é pesquisa, né? É fazer uma pergunta clara e receber a resposta. Tá, você fala do tratamento, você falando aqui, eu pensando sobre essa questão do tratamento,
Porque às vezes a gente quer preconizar algumas coisas, colocar, é natural que o ser humano coloque sempre parâmetros, né? Na radiestesia, você fazendo essa pesquisa, você consegue mensurar a intensidade das sessões, Sim. não é isso? Uhum, sim. E aí E depende de até, cada pessoa, né, Ana? Porque às vezes eu posso estar com um problema, vamos dizer assim, um desequilíbrio no coração, você também, e no relógio identificar que é só preciso uma vez por semana, e eu preciso todos os dias. Então, o relógio vai dar a necessidade de cada caso, né? sim, sim. Por exemplo, às vezes também, por isso que a gente sempre fala, começa sempre, se harmoniza, né? Depois passa pelas influências externas, internas, e vai seguindo, campos, chakras. Porque se você for direto no coração, às vezes pode não ser o físico. Pode ser no Tá, campo emocional, pode ser no campo mental. Então, é muito importante você trabalhar antes com essa primeira coluna aqui, né? tá. Trabalha com ela e se você realmente perceber que é algo mais, aí você vai para os sistemas, para os órgãos e tudo mais. E quando a gente chega, um paciente, um assistido seu, chega já com uma identificação de um desconforto, a gente vai diretamente porque ele diz, utiliza a pesquisa mesmo assim? Então, o que ele diz, na verdade, é o que ele percebe, né? É o que ele percebe e o que ele consegue falar, o que ele está sentindo. Às vezes a pessoa pode aparecer com uma enxaqueca, uma coisa assim. Aí você vai analisar os campos e não é nada físico. Às vezes pode ser, por exemplo, um desalinhamento do sacro ou do plexo solar, né? Sim, Então, é muito importante você ver, ver além das palavras do seu assistido, né? Do seu cliente. Por isso que é muito importante. Presta atenção no que ele fala, mas ouve o que o pêndulo está falando também, né? Por isso que tá. é a nossa grande facilidade, né? Nosso grande trunfo é saber utilizar esse pêndulo, né? Perfeito, perfeito. Então a gente utiliza, continua utilizando, não coloca só a intenção do paciente, até porque isso é mensurado segundo um monte de influência, né? As nossas crenças. E a origem pode ser, como você falou mesmo, totalmente diferente. E ele esteja só falando um sinal, um sintoma somatizado, mas a origem não ser ali, isso aí ser uma É, consequência de outra coisa. a gente tem que tentar descobrir a causa raiz, né? O que está causando aquilo, né? E aí você Perfeito, pode perfeito. utilizar aqui da área de apoio e de biômetros, né? Que tem lá as causas possíveis, desarranjos energéticos e tudo mais, né? Sim, perfeito. A gente já falou sobre o tempo de tratamento. Existe um grande tabu, Ana, que era uma coisa também que eu perguntava muito antes, e eu sinto que alguns cursos, por isso que eu vou recomendar o curso, o seu curso e o curso do professor, porque vocês dão a possibilidade de a gente entender essas questões que a gente não consegue, por exemplo, com relação ao movimento do pêndulo. Se é um movimento involuntário, se não é um movimento voluntário, porque as pessoas, quando olham a gente utilizando um equipamento desse, acha que a gente é que faz o movimento e que, por isso, É a resposta não é mágica. verdadeira. Ou então é uma outra coisa que movimenta e, por isso, a resposta é verdadeira. Enfim, existe todo esse contexto aí. Fala um pouquinho para a gente com relação a essa questão do movimento do pêndulo. Tá. É, quando você se conecta, tudo tem um campo de energia, né? Quando você se conecta, por exemplo, vou usar o psicogerador. Quando você coloca a pessoa aqui, é, ela se abre. É como se a energia dela ficasse disponível para você. E a sua energia está disponível para a pessoa ali também. Então, existe uma mescla de energias, uma mistura de energia, né? As duas energias se fundem para alguns momentos. Então, o que, que acontece? Quando essas energias se fundem, se eu pergunto, por exemplo, se tem alguma influência externa, não vai ser a pessoa que está ali que vai me responder. Vai ser a energia dessa pessoa, esse campo eletromagnético, esse campo de informação. A informação que está nesse campo dela que vai me responder.
E aí, esse campo vai dar um sinal para o meu sistema nervoso que vai mandar informações musculares através dos nervos para os meus ombros, para meu braço, para minha mão, até que chega aqui no pêndulo, que ele vai me dar uma resposta, um movimento que é uma pré-programação que a gente faz, né? Que é a convenção do sentido horário sim, do anti-horário não, enfim, aí cada um tem a sua convenção. Sim. Mas não tem nada de bruxaria, nada de magia, não é o pêndulo que pensa, não é o pêndulo que fala, né? Uma vez uma moça me falou, mas como é que o pêndulo vai falar para você? Não, o pêndulo não fala, ele é um instrumento, né? Sim. Baseado na informação, na programação que eu dei para ele, ele vai me responder. Então é isso, não tem nada de bruxaria, de misticismo, nada disso. É uma. Na verdade, o sinal que o meu sistema nervoso emite para o meu corpo todo. Mas como eu estou aqui segurando o pêndulo, ele chega aqui. E aí ele me dá a Sim. resposta. Sim, perfeito. Para deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo com relação a como o pêndulo fala, fala não é no sentido que ele vai falar alguma coisa, mas sim porque ele aponta, né? Ele aponta. Se você ver aqui, ó, tem esse relógio, né, que a gente chama, e aqui tem informações, né? Por exemplo, vamos aqui. Ele fala se você. Ele tem aqui sim, não. Então, se o pêndulo apontar para uma resposta que você conseguiu mensurar como sim ou não, ele vai apontar. Por exemplo, tem informação que diz aqui com relação se você está normal, ou seja, dentro do equilíbrio, ou se você está com desequilíbrio físico energético ou só desequilíbrio energético. O pêndulo também faz o movimento. Ele faz esse movimento porque nós, que operamos o pêndulo, conseguimos captar, através da nossa sensibilidade, que só consegue com a prática, identificar energeticamente, ou seja, a gente, como a Ana falou, a gente entra na frequência, se entrelaça com a frequência da pessoa, porque a gente tem essa intenção, e é mensurado no nosso corpo físico essa energia e o pêndulo movimenta. Então, não tem nada a ver com algo sobrenatural mesmo, não. É um movimento motor, através da captação do nosso sistema nervoso, e aí o sistema motor executa. Né? Não tem nada de mirabolante. Bom, a gente já falou do desejo, falou do testemunho. Vamos falar aqui sobre... Bom, com relação ao uso terapêutico, eu digo isso porque eu comecei a entrar nesse campo como farmacêutica e eu percebi, Ana, que o uso do medicamento não conseguiria atingir algumas coisas, né? Porque hoje a gente sabe que nós somos um condomínio energético que tem várias partezinhas. Tem o nosso campo mental, emocional, espiritual, tem o nosso campo físico. E normalmente o medicamento, a gente sabe, a farmacocinética dele, ele atinge o corpo físico. Então, algumas coisas que estão entranhadas nesses outros corpos, a farmacologia não consegue atingir. Então, foi por isso que eu entrei para estudar radiestesia e me aprofundei na radiestesia clínica. O que eu acho formidável no psicogerador é porque ele vai para o essencial, ele não vai para o diagnóstico. Ou seja, quando ele consegue mensurar e a gente entende que tudo é energia, então a gente sabe que tudo é essa energia primordial. Você sempre fala nessa questão da energia da criação. Eu chego até a dizer, eu estava dando um curso semana passada, e aí muitas pessoas gostam de que eu mensure algumas leis, que aí é como se a situação se tornasse mais palpável. A gente fala muito da lei da termodinâmica, que nada se cria, tudo se transforma. Então, essa questão da criação só é com o Criador, que é essa energia primordial. Então, eu faço muita referência dessa energia, essa energia que forma tudo, e é energia, se ela estiver desequilibrada, ela vai dar os desequilíbrios. E quando a gente vê no psicogerador que tem, não as doenças, mas a identificação de partes no corpo físico, de partes no corpo emocional, no corpo etérico, ele consegue ir a fundo. Sabe por quê, Ana? Porque eu percebo, principalmente a gente que estuda a questão física, nas questões que a gente não consegue identificar a origem das coisas, é porque normalmente não são coisas fatais, uma fatalidade, vamos dizer, que acontece só no físico. Ela vem porque ela vem contaminando os outros corpos e chega no físico. Então, o que eu acho extraordinário, você me corrige se eu estiver errada, é que você consegue também não trabalhar só com a terapêutica, mas com a preventiva, porque se você utilizar isso sempre, você consegue identificar um desequilíbrio lá num campo bem mais sutil
E aí, você tratando esse desequilíbrio, você não chega para o corpo físico, ou seja, não adoece. Uhum. Eu acredito muito nisso. Porque o nosso corpo, ele vive o tempo todo dando dicas pra gente, né? Eu acho assim, a doença, ela é a manifestação daquilo que você não resolveu, de alguma forma. Ou no nível energético, no nível espiritual, no nível... O corpo grita, né? Sim, A questão é a gente se observar. E se você diariamente, ou sei lá, uma vez por semana, se coloca no psicogerador, se harmoniza, se organiza seus chakras, seus campos, seus corpos, enfim, seus sistemas, você não vai chegar a ter uma doença. Porque, muito né, bom. pelo menos eu acredito nisso. A doença é a manifestação física do que você não arrumou antes, né? Não tratou antes, né? Não tratou Então, antes. assim, alguém que nos procure e queira saber, na realidade, da abrangência real de um equipamento desse que a gente utiliza, não é só para tratar uma coisa que está somatizada já, mas sim como prevenção. E, assim, você acha, agora uma sugestão minha, na questão da terapêutica, para um paciente, para a gente não, porque a gente está com o psicogerador todo dia, a gente pode verificar todo dia ou sempre. Mas uma pessoa que nos procura para justamente trabalhar na questão profilática, ou seja, para não adoecer, a gente pode, através do relógio, identificar a frequência de investigação. Eu posso fazer esse rastreio, né? Para você toda semana ou todo 15 dias. Ou você acha que, pela sua sensibilidade e identificação que você já fez com algumas pessoas para prevenir, você acha que de quanto em quanto tempo a gente pode fazer essa investigação para impedir que a pessoa venha adoecer? Eu acho que varia de caso a caso, né? Eu sempre pesquiso no relógio. Quantas Tá. vezes precisa. Eu sempre pergunto. Eu sou uma pessoa muito. Eu pergunto. Eu sou curiosa, quero saber. Mas assim, eu acredito que pelo menos uma vez por mês, depois que você fizer um tratamento forte, né? Ter uma, como fala? Uma trabalhar uma vez por mês, pelo menos, com a pessoa organizando. Mas eu não sei, depende muito da pessoa, depende do nível energético que ela tá, o nível de. São muitos fatores, né, Mércia? Não Sim. E tem eu vejo só também, uma sabe o que coisa. é que a gente pode também, Ana? É essa questão dos chakras, né? De fazer o alinhamento dos chakras Nossa, sempre, porque ele desequilibra se muito, você, né? se você puder fazer sempre, né? Todo dia seria ideal. Mas é Sim, difícil, né? sim, Porque a gente sai na rua, acontece alguma coisa, a gente já dá uma desequilibrada. Somos humanos, né, Mércia? Não, sim. Verdade, a gente não verdade. vive numa redoma de vidro com incenso, com florais, com sinos, com borboletas voando ao nosso redor. Sim, A gente tem muita coisa aí, sabe? Mas o negócio é não se é importar verdade. muito, né? Meu pai sempre fala, não dê tanta bola à torcida. Ele fala. Para você não se importar muito com o que acontece em volta. Cuide de você, né? Se dê um sorvetinho de vez em quando, ouça uma música que você Sim. gosta, sabe? Descansa. Seu corpo tá pedindo para descansar, vai lá, descansa. Por que não? Sabe? Às vezes, 20 Se deu o minutinhos direito de sentir, né? se deu o direito de É como sentir, de isso. ser E de você. fazer o que seu corpo pede, né? Você ser leal a você, né? Fazer o que seu corpo pede, né? Se dá o direito disso. Perfeito. Eu chego Isso é até a verdade. falar assim também que a gente, você fala assim do contato que a gente tem com tudo, é a interação normal da gente e, e isso acaba modificando nossos campos. Mas é como você bem falou, a gente também não pode dar muito valor a certas coisas porque potencializa elas ganham vida e cada vez mais tem vida sobre a gente, né? Não E precisa também ser pobre. sem falar que baixa o nosso padrão, né, Ana? Energético também. A gente tá aqui na 3D, né? A gente tem que aprender muita coisa, tem que se cuidar muito, né? Faz parte de ser humano.
Mas uma coisa que eu tenho para dar como testemunho é que realmente a radiestesia ela é uma ferramenta, eu acredito que é uma das práticas que a gente pode colocar como medicina do futuro. Eu sei disso porque uma das ferramentas que eu utilizava antes, não que eu não utilizo mais e acabo promovendo que as pessoas não utilizem. É uma ferramenta que a gente deve utilizar, é a questão dos exames bioquímicos. Né? Mas, por exemplo, eu fiz um curso, e era um curso justamente voltado para a questão terapêutica, e a gente consegue mensurar, assim, questão de pressão arterial, triglicerídeo, colesterol, Tudo com a radiestesia. tudo com a radiestesia, exatamente. E aí tudo é um quanto de energia X, porque o que vai modificar é a frequência de cada coisa. Então, o psicogerador você pode realmente utilizar para tudo, faz o reajuste e aí tá tudo assim, tá tudo resolvido. Depois você faz a pesquisa novamente, vê se ainda encontra alguma coisa e mensura o tratamento. Então, assim, eu acho realmente, acredito que vai ser bem mais utilizada pelas pessoas. A tendência é essa, as pessoas estão mudando muito a forma de pensar, de viver, essa pandemia modificou muita gente, né, Ana? Fez com que a gente olhasse mais pra gente, fosse atrás de novas ferramentas, né? E eu E acho que a você, terapia holística cresceu muito nesse... desculpa, pode falar. Não, como é, Ana, que cortou a internet. É que e a radiestesia, ela é como se fosse um coringa, né? Você pode utilizar com diversas outras técnicas holísticas, né? Outras técnicas, com reflexologia, com reiki, com, sei lá, com fita energética. Você pode utilizar a radiestesia com quase todas. É incrível, né? Porque você até, você, pela radiestesia, você mensurando, você faz qualquer, promove, consegue planejar qualquer tratamento. Isso Você mesmo. identifica e planeja em tempo, né? Vamos dizer, a utilização da energia reiki. Tudo bem que tem tantos dias que você não pode voltar a receber a energia reiki. Já é mensurado alguns parâmetros. Mas de quanto em quanto tempo, a radiestesia ela consegue te dar esse retorno. E outra coisa, uma coisa que eu utilizo bastante, não sei se você utiliza, mas, por exemplo, durante a hora que eu estou utilizando o psicogerador, não só para segurar o testemunho, né? Porque eu utilizo, às vezes, o papelzinho, não utilizo essa com fitinha que você tem, adesiva, que tem um papelzinho, né? Então, eu seguro, Post-it. às vezes, isso, post-it. Eu seguro o testemunho com um cristalzinho que eu intuitivamente, pelo que eu acredito e sei da finalidade dele energética, eu utilizo, faço a escolha para colocar em cima do testemunho. E a gente sabe que os cristais, né, é uma técnica que a gente utiliza também. Até também na escolha do pêndulo, né? Que a gente pode estar escolhendo o pêndulo de cristal também, de acordo com a finalidade Necessidade, né? que você acredita, né? Eu sou suspeita para dizer da radiestesia porque eu também sou apaixonada por ela. Impressionante, né? Quem se permite entrar nesse mundo não sai mais, né? Porque é incrível. A gente até utiliza, a gente se vê às vezes fazendo umas coisas meio bobas, né? Bobas para as pessoas que não conseguem mensurar que realmente é uma paixão e realmente você entende que você tem a possibilidade de fazer o que é bom na sua plenitude, de fazer a melhor escolha. A gente vai para o supermercado para escolher até uma fruta, né? Escolher qual é a rua que você vai dobrar para ir para o seu trabalho. Enfim, ela pode. É como você diz, você anda com o pêndulo para onde você vai, porque ele se torna realmente uma ferramenta que você não consegue mais Parte. fazer nem viver sem ele. É, parte de mim. É isso Faz parte mesmo. de você. Perfeito. Ana, eu tenho até vou dar uma sugestão. Você até pode falar sobre acerca disso, como é que faz para conseguir. Eu tenho duas sugestões aqui de livros para as pessoas que querem aprofundar no campo da radiestesia e da radiônica. Eu também vou deixar, porque essa live a gente vai deixar gravada, e aí eu vou passar o seu contato, porque as pessoas que querem adquirir o curso, e eu posso dizer que é um curso muito bom, tanto o professor Juan como a Ana, elas têm esses cursos. Vocês podem ir atrás para fazer esses cursos, que vocês vão ter um ganho muito bom, porque é essencial, o conhecimento que tem ali, ele é um conhecimento nato, de muito tempo de prova
contra prova e prova de novo, então já é uma coisa concretizada. E também através dos livros. Esse livro eu já li, ó, é do pai da Ana, do Juan Ribot, Radiônica, a Ciência do Futuro. Ele ele tem muitas informações sobre o pêndulo, alguns exercícios, tem cheio de exercícios também, porque o curso, às vezes, a gente não consegue colocar tudo, então é bom sempre ter esse material aqui, né? Eu vou deixar o nome. E esse outro também, que também tem bastantes informações. Ah, esse aí já... Acho que você comprou o último. Olha isso. Então é relíquia. É uma Inclusive estão relíquia. todos autografados. Porque é um do meu xodó, eu não deixo nem, assim, eu pegando mais para olhar e além de ser um material de consulta, porque eu gosto de grifar, mas também é muito importante porque tem um sentido, tem um sentimento. Mas esse daqui é muito bom. Qualquer coisa, Ana, se tiver uma procura legal, seria até bom sei lá, ver a possibilidade de colocar novamente, né? É o Mistério dos Pêndulos Desvendado. É um guia prático de radiestesia, também do professor Juan Ribot. Eu vou deixar lá também. Esse livro é muito legal. Só que, Mércia, a gente tá. Eu tô reescrevendo ele. Meu pai mesmo disse que tem algumas coisas que ele colocou nesse livro que para ele eram importantes na época, como o material do pêndulo. Ele fala de pêndulo de cristal, de madeira, enfim. E hoje em dia ele já não acha tão importante assim, na verdade, é a mente, né, e tudo mais. Então eu Sim. tenho que fazer uma edição nesse livro, então não comprem esse ainda, Tá. mas logo terá. Perfeito. Mas aí vai sair algo que complemente e que suplemente, né? Vai ser bem mais completo, né? Vai ser sim. Aí quando sair, tu divulga, né, Ana? Nas tuas páginas, tu divulga, né? Que as pessoas têm interesse de ter. Mas é muito bom esse livro. Assim. Tem Sim, alguns sim. pontos que ele já fala, já não precisa disso, né? Porque é muito cheio de regrinhas. Agora é mais leve, mais livre. Perfeito, perfeito. Ana, fala um pouquinho do teu trabalho. Hoje você só trabalha hoje fazendo suas gravações, como dando seus cursos, ou você atende? Como é que tá essa dinâmica contigo? Hoje eu tô mais voltada para o curso, né? Eu tô querendo abrir minha agenda no final do mês ou no começo do mês que vem, atendimentos online. E tô promovendo bastante os cursos do meu pai, né? Porque eu acho que não dá para deixar parado tanto conhecimento assim, né? Na verdade, eu e minhas irmãs a gente tá Com planejando certeza, isso. com certeza. Então, muitos projetos, né? Aí, para complementar daqui para o final do ano, a gente sabe muita coisa, né? Tô com o projeto de fazer só para mulheres também. Outubro vai ser outubro rosa, né? Sim, Eu tô com uns pensamentos aí pra gente trabalhar com a mulherada, com radiestesia. Acho que vai ser legal. Logo te conto. tá certo, quero saber. E aí a gente divulga porque as pessoas precisam. Nós precisamos dessa ferramenta, a gente precisa crescer, é um crescimento. A gente sempre é estudante, né, Ana? A gente realmente se coloca numa situação de divulgar, de passar o nosso conhecimento, mas a gente é estudando todo o tempo, porque sempre tem coisas novas, descobertas novas, e a gente tem sempre que estar agregando informações. E é muito bom. A gente fica sabendo e a gente divulga. Eu sei que você tem uma página no YouTube, é um canal no YouTube. Tem um canal, chama Diário de Mamada, que eu gravo alguns vídeos lá. Na verdade, deveria ser um diário, né, Messi? Mas eu não tenho tanta disciplina assim para fazer todos os dias. Mas eu falo de Sim. radiestesia, de radiônica, de vida, de outras questões que eu acho pertinente, E aí neurociência, você física sempre está quântica. botando, né, vídeo lá, então, para a gente poder Sim, sim. acompanhar, né? Quem tem interesse. Perfeito. Perfeito, Ana. Meu amor, agradeço demais, assim, foi um momento que as pessoas conseguem entender que de onde é que provém, por que começou, porque eu acho de grande importância você entender de onde é que surgiu esse seu trabalho. Eu comecei nesse campo holístico em 2014
E eu sempre tive, eu sou muito racional, eu tive que entrar de fundo mesmo com relação a essa questão intuitiva, porque a gente tem que ter uma medida realmente do que é racional, do que pode ser racional, do que deve ser racional e o que deve ser intuitivo. Mas nada melhor do que você saber o terreno onde você está trilhando o seu caminhar. Então, eu acho de extrema valia as pessoas realmente entenderem de onde é que surgiu, de que forma surgiu essa metodologia, essa prática que ela trabalha. Então, teve todo um contexto por trás de um equipamento desse. Foram anos de pesquisa. A gente pega já um equipamento já desse, já com tudo mastigadozinho, como diz, e utiliza ele, mas por trás tem um contexto de empenho, de resiliência, de determinação, de amor, de renúncia, e eu acho que isso tem que ser valorizado e eu me sinto muito grata por estar aqui, porque você teve essa experiência desde o início e isso a gente não pode deixar de dar o valor devido. Então, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado, ter esse momentozinho da gente conversar, porque as pessoas precisam saber que as coisas têm uma origem e que ela teve um gasto energético para ser executado. Então, isso tem que ser dado valor real para isso, tem que ser valorizado sim. A gente tem que valorizar. Na realidade, eu tenho que valorizar o seu trabalho, mas também você valoriza o trabalho das pessoas e o empenho que as pessoas têm quando você vê um resultado de um trabalho. Eu Que é valorizo isso. muito o seu trabalho, cada dia mais importante, né? Com esse trabalho que você está fazendo com seu pai também. É incrível. Sim, sim. Ele deve estar assistindo aqui. Eu estava conversando contigo, entreti, nem agradeci, mas boa noite a todos que estiveram aqui com a gente, que nos deram essa oportunidade da gente estar aqui, porque é como eu disse no começo, a grande finalidade dessas lives não é só divulgar o que a gente faz, mas sim colocar em prática que a gente está à disposição para ajudar e para transformar a vida das pessoas, assim alguém fez conosco e como a gente também faz isso todo dia. A gente tem que estar se cuidando, porque a gente não dá nada para ninguém se a gente não tem para a gente mesmo. A gente realmente tem que estar se cuidando sempre. Inclusive, tem um amigo meu aqui no próprio estado. Ana, você está em São Paulo, né? Sim. Pronto, eu estou aqui no Ceará, tem um psicoterapeuta, na realidade ele trabalha com hipnose. E ele está lançando um projeto justamente sobre o autocuidado do terapeuta, porque a gente acaba desviando o real sentido das coisas, né? Que é o ganho de consciência nosso mesmo, a nossa própria melhoria de vida. E a gente, nesse contexto, a gente transborda tanto que a gente acaba trabalhando como terapeuta, mas eu não conheço, são poucas as oportunidades que eu tive de conhecer um terapeuta que não entrou para o campo da terapeuta porque precisou, primeiramente, né? Então, a gente percebe que as pessoas querem realmente... Não tem nada contra isso, mas eu acredito que não deve ser a prioridade. O foco é realmente ter uma agenda lotada de atendimentos e esquece de que nesse interim você tem que se cuidar. E esse projeto dele é muito bom porque a gente se esquece de cuidar da gente. Então, eu acho legal quando você falou, é bom que a gente se harmonize sempre antes de harmonizar alguém, porque automaticamente a gente já está se cuidando, né? Sim. É isso, tá perfeito. Os terapeutas esquecem, né, de trabalhar consigo mesmo. Isso é tão importante, gente. Com certeza. A gente não tem nem como ofertar nada para alguém se a gente não tentar se cuidar, né? Se não estar bem, né? Pois, minha querida, olha, que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi Obrigada uma pelo honra. convite. Eu tava tão nervosa, você sabe. Que é isso. É o contexto da internet, mas na realidade você tem sim muito que dar pra gente. Foi um momento muito engrandecedor, porque foram pontos que a gente tratou que vem do âmago das pessoas quando nos questionam algumas coisas, e nada melhor do que você mesmo para colocar essa situação de maneira bem mais leve, Ana. A gente percebe no contexto mundial que as pessoas colocam parâmetros voltados para o que ela realmente acredita, e uma das coisas que a gente tem que quebrar é essas crenças. E você coloca a radiestesia de uma maneira muito leve, que só o que você precisa ter é o seu equipamento, que já é um equipamento que você tem como algo seu, nato,
Mas, além de tudo isso, é você acreditar que você pode tudo, independente dos parâmetros que foram estabelecidos. Então, é muito bom porque você consegue colocar isso. Tá bom, minha querida? Eu te agradeço de todo o coração. Obrigada. Obrigada, minha linda. Obrigada Beijo, por meu por amor. fazer parte Beijo. da minha vida hoje. Tchau. Fica Tchau, com obrigada. Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.